Oi, gente. Hoje, segunda-feira, estamos postando mais um conteúdo, a Saga de Levi. Quero agradecer antes os 8.950 inscritos. Possivelmente já tenha mais, mas eu quero agradecer esses que já visualizei. E eu agradeço muito e pedir que continue se inscrevendo e compartilhando esse vídeo para outras pessoas. Hoje vamos publicar uma história secular, compilada, evidentemente. No ano de 2018, Levi terminou o ensino médio, formando em técnico de contabilidade. Nutria no seu coração a vontade de ir além, mas especificamente fazer economia, curso superior muito difícil, de pouca expectativa de retorno financeiro imediato. Todavia, para os melhores da profissão, proporcionava uma base completa para a vida profissional. No caso de Levi, ele tinha uma visão preconcebida de que a ciência econômica trabalha para antecipar derrotas e projetar futuros bem-sucedidos. É o fato que o fascinava. Durante seu curso técnico em contabilidade, ele trabalhou em um escritório do ramo, onde aprendeu mais do que o curso teórico lhe proporcionava. Porém, agora estava diante de um grande dilema. Seus familiares não dispunham de recursos para arcar com o custo universitário. Mas primeiro tinha que passar no vestibular. Para tanto, vinha estudando outras matérias que o curso técnico não contemplava. Fez o vestibular e foi aprovado. De imediato levantou os custos da faculdade. A princípio era impossível. Retornou para sua casa e à noite conversou com seus pais, expondo os custos em uma planilha detalhada das despesas mensais e anuais. A conclusão era óbvia: não podia fazer. Foi quando seus pais viram o seu semblante decair pelo momento de tristeza e disseram: está tudo errado. Vamos começar novamente a nossa conversa. Juntaram todos os papéis, apanharam a Bíblia, leram um trecho aleatoriamente e parte do texto dizia: eis que estou convosco todos os dias. Após a leitura, o pai perguntou: é lícito o que estamos querendo? Contribui para o reino de Deus? Será que é da vontade dele? O pai orou, depois a mãe e finalmente Levi. Retomando a palavra, o pai lembrou da passagem que diz: se dois concordarem com o pedido, ele será atendido. Aqui tem 3 que concordaram. Entretanto, não podemos esquecer da vontade de Deus, que sempre será soberana. Concorda, filho? Sim, meu pai. Assim voltaram à análise. Quanto temos? O suficiente para pagar a matrícula e uma mensalidade, sobrando um pouquinho para comer pão com salame e talvez pagar 1/4 para dormir por um mês. Isso no máximo. Na fé em Deus, Levi partiu para o seu intento. Foi à faculdade com sua documentação, matriculou-se, pagou o primeiro mês, fez um balanço e viu o que sobrou. Era muito pouco. Pegou seu currículo, constante de uma folha de papel A4, então juntou uma cópia do seu diploma de técnico e os comprovantes da matrícula na faculdade de economia.
procurou um bar, lanchonete, sentou-se em uma mesa e começou a montar vários currículos, grampeando-os em número de 10, crendo ser suficiente para Deus agir. Antes de continuarmos, devemos voltar ao momento da matrícula. Havia uma grande quantidade de possíveis alunos, ao que tudo indicava ser filhos de papaizinhos, pois trajavam roupas estilosas e não demonstravam nenhuma preocupação. Porém, ao verem a simplicidade das roupas de Levi, começaram a endereçar-lhe palavras de deboche e apelidaram momentaneamente, chamando-o de financiado, como se usar o financiamento estudantil fosse um sinal de inferioridade. Mas o que mais marcou Levi foi que ele viu no meio da turma uma garota linda que tocou seu coração, mas também participava das gozações. Saiu daquele ambiente desejando sumir no mundo. Tamanha era a tristeza e humilhação. Voltando à lanchonete, Levi estava tão angustiado pela humilhação, falta real de dinheiro, solidão e, sobretudo, onde distribuiria inteligentemente os currículos, já que desconhecia a estrutura da cidade. Abaixou sua cabeça, enquanto orava silenciosamente, pedindo orientação a Deus, as lágrimas caíam dos seus olhos, fato que não passou desapercebidos pelos outros clientes, inclusive de uma dupla de senhores idosos, que também faziam lanche. Um deles pediu licença para assentar à mesa onde Levi se encontrava, e pediu-lhe que falasse o que se passava com ele, em tom bem paternal. Após analisar seu interlocutor, Levi perguntou-lhe o que ele queria saber. O idoso disse: tudo. Então Levi expôs toda a sua vida, seus desafios, seu perrengue financeiro, tudo mesmo. Seu projeto, inclusive, de passar o próximo mês comendo apenas pão com salame. Não esqueceu de mencionar a sua dependência de Deus. Após concluir seu relato, o idoso identificou-se como Osvaldo e pediu-lhe um dos currículos. Começou a ler e fazer perguntas objetivas que expunha todo o conhecimento profissional de Levi e de interesse dele, o senhor Osvaldo. Embora ele não soubesse, Levi, mas aquelas perguntas objetivavam uma vaga de emprego. No final, o senhor Osvaldo tirou um cartão e disse: você está empregado por 90 dias, contrato de experiência. Se der certo, vamos em frente. Procure nesse endereço o setor de RH para assinar a documentação. Vou pedir minha secretária para comprar umas roupas mais adequadas para você. Não se preocupe, vai ser descontado do seu pagamento. Nesses 90 dias, procure aprender tudo o que for possível. Passando nesse período probatório, vou apostar nas minhas fichas em você. Tenho 10 lojas e estou sem controle real da situação geral da empresa, e seu conhecimento contábil já ajuda muito. Levi trabalhou no setor administrativo, sendo trocado de setor a cada período sem nenhuma explicação. Com o passar das semanas, ele se transformou numa fonte de consultas, ou aquele que sabia de tudo para socorrer seus colegas menos dedicados, ao que tudo fazia com muita educação e gentileza. Na faculdade, não desperdiçava nada, atraindo a atenção de alguns professores pela sua dedicação. Recorria à biblioteca para conseguir livros apropriados, para ampliar seus conhecimentos e para atender às demandas da empresa
nos obstáculos que ia surgindo. Após os 90 dias, foi efetivado e convidado a integrar a equipe de contabilidade. Num sábado, após o expediente, o Sr. Oswaldo pediu-lhe que permanecesse para uma reunião informal, a qual durou em torno de 2 horas. Sutilmente, seu patrão foi extraindo todo o seu aprendizado e assim pediu-lhe que, sem compromisso, emitisse um parecer nas medidas de controle que poderiam ser adotadas para corrigir as deficiências da empresa. Levi surpreendeu com uma síntese as medidas que deveriam ser adotadas a priori e as resistências que fatalmente ocorreriam, mas eram fundamentais para recuperar a saúde financeira da empresa e subsidiar as decisões com elementos prévios. Na faculdade, ele ia bem demais, surpreendendo positivamente seus professores. Na sua vida religiosa, a cada dia sua fé era fortalecida pelas orações, leitura da palavra de Deus e pelo seu amor a Jesus Cristo. No aspecto namorada, ele era muito assediado, boa aparência, estilo atlético e educação que destonava do ambiente universitário que beirava as margens da promiscuidade, mas ele mantinha focado nos seus estudos. Quando, num espaço entre aulas, ele fazia um lanche na cantina, 2 garotas se aproximaram e uma delas era aquela que no dia da sua matrícula havia participado de forma jocosa de sua aparência, sobre suas roupas e seu estilo. Ela apresentou-se como Isis e disse-lhe que queria pedir desculpa pelo seu comportamento, alegando que se sentia envergonhada pela sua conduta. Além de não aceitar desculpas, disse que elas riram por ele ser pobre e que o motivo ensejador perdurava, pois continuava sendo pobre. Porém, não tinha vergonha disso. Apenas era um combustível para continuar a lutar e orar ao Senhor Deus. E que entendia a futilidade do grupo. Quanto a ela, o que marcou foi que ele estava num dos piores momentos e ao vê-la, o seu coração alegrou-se e entristeceu imediatamente na mesma intensidade. Todavia, pobreza pode ser revertida, mas orgulho, falta de empatia e crueldade talvez não possa. Pediu licença, disse o seu nome e retirou-se. Então ela disse: Levi, nossa conversa ainda não acabou. Ele andando respondeu: no que depender de mim, sim. Durante muito tempo ela continuou buscando oportunidade, porém, estrategicamente, ele fazia tudo para dificultar o contato. Entretanto, ninguém manda no coração. Secretamente, conseguiu informações, consultando redes sociais, colegas, amigos, sobre sua conduta e procedimento. E os dados colhidos surpreenderam-no positivamente. Os recados da parte dela chegavam e ele respondia aos interlocutores com divagações, alegando: muito areia para o meu caminhão. Até que um dia, em uma resposta, ele deu o seu número de telefone, pedindo, se fosse o caso, mandasse mensagem que a seu tempo responderia. Assim iniciaram, nas semanas e meses seguintes, um estreitamento de relação evoluindo para uns lampejos de palavras carinhosas, em contraste com a situação inicial. Ficando superado o ressentimento que ele nutria, originado pelas gozações direcionadas no dia da sua matrícula,
quando seu coração palpitou de amor pela sua beleza, simpatia que seus olhos transmitiram aos cruzarem. Podia-se dizer que passaram a namorar pelo WhatsApp, sem haver encontros físicos. Levi respondia às mensagens com muita demora, uma vez que a faculdade, na reta final, e seus compromissos na administração da rede de loja do Sr. Oswaldo consumia todo o seu tempo, que ocorria pelas introduções técnicas e econômicas que otimizavam custos, cursos de atendimento ao cliente, controle de compras, montagem de uma equipe de TI, objetivando a centralização contábil, a produção de um real relatório que possibilitava a tomada de decisões e buscava a eliminação de possíveis desvios de recursos. E ainda criou uma financeira, inicialmente para fornecimento de cartões de crédito para o grupo de lojas, projeto piloto que limitou-se à loja sede, após seria estendido para as demais e para o comércio em geral. Fato que a princípio não havia muito interesse. Havia sim um estudo promissor para o financiamento de um modo geral, principalmente carros. Certo dia o Sr. Oswaldo procurou o RH para ver o dossiê de Levi e ficou surpreso pela quantidade de horas extras acumulada que ele tinha. Pediu também para ver a de outros funcionários. Ninguém tinha. A funcionária justificou: quem fez foi pago, pois a ordem do Dr. Levi é para que ninguém fizesse horas extras. No máximo que ele admitia era o banco de horas para os casos de emergências, o que era compensado dentro do próprio mês. Levou consigo o dossiê de Levi, passou na sala dele e chamou para uma reunião rápida. A contragosto, ele foi, já que estava muito ocupado. Perguntou pelas suas horas extras. Respondeu: não tenho. Resposta direta. Olha aqui, mostrando a quantidade que tinha. Mande riscar. Outra pergunta: o que você vai fazer quando no final do ano terminar seus estudos? Vou visitar meus pais. Se o senhor puder, vou levá-lo junto e fazer um culto de agradecimento a Deus. Sei que é pouco, mas é sincero. Após isso, eu vou perguntar ao Senhor, que pagou os meus estudos, o que o Senhor quer que eu faça? Simples assim. Por quê? Você nunca pediu aumento? Sr. Oswaldo, quando eu vim, meu objetivo era me formar, não era ganhar dinheiro. Disso o senhor cuidou com muita sutileza. Também confesso para o senhor que eu atendi o seu pedido. Usei o meu tempo e conhecimento adquirido para atender às necessidades da loja. Hoje temos o controle de tudo e a qualquer momento, com segurança. O senhor pode tomar decisões e não está sobrecarregado. E outra coisa, o senhor sempre me deu o aumento. E essa financeira que você criou? Perguntou o senhor Oswaldo. Isso é apenas um protótipo. Chamo de cartão fidelidade. Implantei apenas na matriz. Tem 60 dias. E já apresenta um aumento nas vendas de 30% no segundo mês. Estou analisando agora os pontos negativos, tais como liquidez, inadimplência, perdas, custos e etc. Isso tende a estabilizar. Quando ocorrer, vou reajustar as taxas de juros e vou criar, se for o caso, a taxa de abono de adimplência a ser recebido em mercadorias. O senhor é sócio na financeira com 99% e eu tenho 1%.
As projeções iniciais apontam para uma lucratividade bem melhor do que as do comércio em geral. O Departamento de Informática está trabalhando para fornecer relatório de rotatividade dos produtos por loja. O Levi e a sua namorada? Estamos levando com calma encontros nos intervalos das aulas, mas acho que não vai dar em nada. É uma boa moça, muito bonita, tranquila, mas o pai é rico. Você gosta dela? Esse é o grande problema, Sr. Oswaldo. Gosto demais. Tenho medo de nunca mais achar outra igual. Porém, precisamos aprofundar o nosso relacionamento, conhecer nossos familiares e analisar as compatibilidades. Ô Levi, você vai continuar na empresa ano que vem? Só depende do senhor. Então vou te dar 3 presentes. Um pela formatura. O segundo, um prêmio de reconhecimento por tudo que você fez e implantou na empresa. E o terceiro, vinculado à sua continuidade. Pegou na gaveta, jogou no colo de Levi os documentos de um carro 0 km. E depois um jogo de chaves de um apartamento. Também 0 km, sem nenhuma locação anterior. Chamou o departamento jurídico e pediu para fazer uma alteração contratual, dando a ele 20% das cotas da empresa, com gerência geral compartilhada e isoladamente, para ambos os administradores. Modifique a participação societária também para 50% da financeira. Pronto. Dá para continuar assim? Respondeu Levi. Claro que dá. Só não sei como vou pagar os 20% nesta vida. Não vai pagar. Isso é um presente. Agora você não é mais pobre. Pode casar com a moça e assumir a sala ao lado da minha que preparei para você. Mas nos anos seguintes, Levi cuidou de ampliar a financeira, abriu mais 2 lojas com imóveis próprios e redirecionou algumas linhas de produtos para os de maior circulação, aperfeiçoou sistema de controle, criando checagem de estoque por amostragem, criou curso de atendimento ao cliente e outras medidas que aumentaram o faturamento mensal médio das lojas em números reais de 45% e lucros face às medidas de controle e austeridade em 70%. A financeira alavancou a fidelidade dos clientes e foi estendida a toda a rede de lojas, apresentando lucros substanciais. A disponibilidade do caixa de ambas empresas ficaram imensa. Sr. Oswaldo perguntou a Levi: que vamos fazer com tanto dinheiro? Montar mais lojas? Com todo o respeito, Sr. Oswaldo, acho que não. Deveríamos primeiro comprar os 6 imóveis onde estão locadas nossas lojas e não pagar esses aluguéis exorbitantes. Então faça isso. Tem de procurar ocasião. No momento tem 2 em término de contrato. É o momento oportuno. Sr. Oswaldo disse: você sabe como fazer. Deixa comigo. 6 meses após essa conversa, sem pagar preços fora do mercado e até com certos descontos pelos pagamentos à vista, toda a rede de loja tinha seu imóvel devidamente adequado às suas necessidades próprias, com redução de despesa de aluguéis de mais de R$200 mil mensais. A financeira, com um capital astronômico, começou a investir em outras empresas com potenciais de crescimento, mediante auditorias rígidas prévias,
Assim, mantinha o fluxo de caixa em níveis seguros e em alta rentabilidade. O Sr. Oswaldo e o Levi só comparecia na aquisição no dia do fechamento final da negociação. Porém, embora fosse operação altamente lucrativa, mas eram agressivas demais. Não gerava alegria e não satisfazia o ego e a parte moral, e ainda pesava na consciência cristã do Sr. Oswaldo e de Levi, o que de certa forma trazia também preocupação para Levi. Então resolveram vender tudo esse portfólio, que gerou mais de 20 milhões de lucros, e montar uma empresa de construção civil, vendendo lojas e apartamentos no Habites. Compraram uma área grande de terras e ali foram edificados vários edifícios, inclusive numa posição estratégica foi construído 4 mimos de construção, projetos envolvidos por arquiteta e paisagista. Tudo aprovado pelas mulheres do Sr. Oswaldo, do pai da Isis, pela Isis e pela mãe de Levi, com estrutura aconchegante para os familiares passar feriados e finais de semana. Mas antes devemos retornar à formatura, quando Levi retornou à casa dos seus pais na companhia do Sr. Oswaldo e sua esposa, bem como de sua namorada Isis. No caso da namorada, uma série de informações sobre Levi foram omitidas, objetivando a mostrar a realidade financeira de seus pais ou sua origem humilde, que constatava com a dela. Todos foram muito bem recebidos, participaram de um almoço delicioso e à noite participaram de um culto de agradecimentos. Levi presenteou o casal Oswaldo e esposa com uma Bíblia prefaciada por uma palavra de agradecimento de toda a família e da direção da igreja. No final do culto, o Sr. Oswaldo pediu para usar a palavra e disse que o maior milagre que Deus havia operado foi na vida dele e da sua empresa, não na de Levi, atribuindo a Levi como anjo de Deus enviado para socorrê-lo, que apesar de Levi nunca ter falado de Jesus Cristo, seus atos, honestidade, mostraram para ele a grande diferença que um servo de Deus e uma pessoa comum, e que ele queria manifestar a sua pública decisão de também servir a esse Deus, aceitando Jesus como seu salvador pessoal. Após as orações de agradecimento, quando os pais de Levi choravam copiosamente de alegria e emoção, houve uma oração de encerramento e a igreja, como se fosse programada, todos se colocaram de pé e começaram a abraçar-se mutuamente, todos com olhos marejados. O Sr. Oswaldo ficou constrangido e alegre por tantos abraços e de mensagens desejando as bênçãos de Deus. Na volta para sua casa à noite, Levi perguntou a Isis, que achou de tudo. Sua mãe é maravilhosa, pediu que te tratasse bem e que eu era muito bem-vinda. Oculto algo maravilhoso, cheio do amor e presença de Deus, dava para sentir. Nunca tinha visto nada assim. E a riqueza minha e de meus pais. Seus pais são pobres, mas compensa com o amor. Agora você entende por que relutei em te namorar? Isis respondeu: entendo, mas eu quero casar com você de qualquer jeito. Juntos vamos vencer. Levi disse: então vamos esclarecer as coisas. Não aceito a ajuda dos seus pais, não vou trabalhar para ele, sou um servo de Deus, não vou mudar, não te atrapalho com sua fé, não caso na sua igreja, não te obrigo a casar na minha, limitamos ao casamento civil e quero
fazer um culto pedindo as bênçãos de Deus. Você agora viu e sabe tudo, inclusive da situação de meus pais. Pode decidir com segurança me deixar ou ficar comigo, sabendo que não terá nenhuma surpresa para alegar no futuro. O que você decide? Quer tempo para pensar? Nós já estamos mais de 2 anos nesse enrolo. Não preciso de tempo, respondeu Isis. Espere. Vou parar o carro no acostamento. Pode falar. Eu sempre quis e continuo querendo ficar com você. Para sempre. Levi enfiou a mão no bolso, tirou uma caixinha azul. Dentro tinha 2 alianças. Aceita ser minha noiva? Claro. E pulou no pescoço dele e o beijou longamente. Você é doido. No meio da estrada, vou ter história para contar para os nossos filhos a vida toda. Colocaram as alianças nos dedos, beijaram novamente. Ela disse, posso ir assentada mais pertinho de você? Pode sim. Isis, se sua família concordar com o nosso casamento, sabendo inclusive da diferença de religião, e que eu não vou participar de festa onde tenha bebidas alcoólicas, eu te amo muito, mas não vou casar com você. Diferente disso, se eles concordarem, preciso que você monte todo o apartamento. Vou te dar as chaves e meu cartão. Compre tudo o que precisar, à vista. Vou mudar para lá. Aí vou precisar também que compre minhas roupas. Eu não entendo muito disso. Já que ficamos noivos, pense na data do nosso casamento e pode agendar de acordo com sua família. Se precisar de ajuda financeira, pode contar comigo. Isis diz, primeiro você vai almoçar ou jantar lá em casa. Preciso que conheça meus pais. Quando aconteceu o jantar, Levi foi muito bem recebido, com carinho e admiração pela sua história. Após o casamento, a casa de Levi e Isis virou aos domingos e feriados ponto de encontro do Sr. Oswaldo e esposa, bem como dos pais de Isis, onde a harmonia e a alegria imperava. No dia que a Isis foi apanhar as chaves do apartamento, chegando à sede administrativa da empresa, a recepcionista falou, é muito difícil falar com o Dr. Levi, mas vou dar um jeito. Ligou para o Sr. Oswaldo. A noiva do Dr. Levi está aqui, querendo a chave do apartamento. O Sr. Oswaldo respondeu, eu vou descer. Chegando na recepção, falou para a secretária, fala para o Levi que eu não vou voltar hoje. Diz que saí com a noiva dele. Compraram todos os móveis, eletrodomésticos, cozinha e etc. Mas primeiro passaram na casa de Isis e pegaram sua mãe para ajudar nas escolhas. Quando Isis obstaculou, quando o Sr. Oswaldo fazia todos os pagamentos, o Sr. Oswaldo disse, é meu presente de casamento, filha. Quando vocês casarem, faça ele trabalhar menos. Após o casamento, havendo recusado a ajuda do sogro, Levi falou para ela que não era tão pobre assim. Tudo graças a Deus e ao Sr. Oswaldo. 2 anos após o casamento, tiveram o primeiro filho, Caleb. E nos finais de semana, quando possível, passavam todos juntos, os pais de Levi, de Isis e o Sr. Oswaldo e esposa. Muita curtição do netinho, churrasco e outros petiscos. O Sr. Oswaldo e a esposa faziam constante turnê pela Europa, sem nenhuma economia, enquanto Isis ajudava seu pai no seu comércio e viviam todos na presença de Deus. Muito obrigado a todos. A história de Levi, a saga de Levi é bem maior, mas nós coletamos os pontos positivos dessa história. Muito obrigado a todos por
pelas inscrições e que Deus possa abençoar a todos. Senhor Deus, querido Pai, nós te pedimos que abençoe todos os nossos inscritos no canal e os que vão ser inscritos ainda. Certamente atingiremos a marca de 9.000 e ultrapassaremos. Pedimos por esses também. Se tiver alguém doente, visite com teu Espírito e conforte e faça a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.